Município dos Molevos, criminalidade nos bairros Caopi A, B e C preocupa moradores. Sentimento de insegurança ganha espaço. Acusados de tráfico de droga, 11 cidadãos detidos pelo Serviço de Investigação Criminal na Huila. Província de Cabinda, a refinaria pode produzir derivados de petróleo a partir deste mês. Transporte aéreo, o Presidente da República reitera o objetivo de tornar Luanda no importante hub regional. Estados Unidos da América, diretor do Centro contra Terrorismo, apresenta demissão. Girassol Jornal, terça-feira, 17 de março de 2026. O desenvolvimento já a seguir. Olá, boa noite, bem-vindos ao Girassol Jornal. O Ministério das Relações Exteriores informa em nota que tomou conhecimento com profunda consternação e dor do falecimento do embaixador Rui Jorge Carneiro Mangueira, ocorrido ao fim da tarde desta terça-feira, 17 de março, em Pamplona, no Reino de Espanha, aos 63 anos de idade, vítima de doença. Diplomata distinto e servidor público de elevado mérito, o malogrado embaixador Rui Mangueira destacou-se ao longo da sua trajetória pela sua dedicação à causa nacional, competência profissional e elevado sentido de Estado, escreve o Mirex. No exercício das suas funções de embaixador da República de Angola, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, evidenciou notável capacidade de representação, diálogo e promoção dos interesses do país no exterior, granjeando respeito e consideração nos meios diplomáticos internacionais. Para além da sua relevante ação na diplomacia, de que se destaca ainda o seu papel como primeiro embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, desempenhou igualmente com zelo e responsabilidade os cargos de Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e de Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, onde destacou marcas indeléveis pelo seu contributo para o fortalecimento institucional e desenvolvimento nacional. Neste momento de dor e luto, o Ministério das Relações Exteriores enaltece as qualidades humanas e profissionais do embaixador Rui Mangueira, cuja memória permanecerá como exemplo de dedicação, integridade e patriotismo ao serviço e profundo pesar pela perda irreparável. O Presidente da República, João Lourenço, reiterou hoje o objetivo de tornar do Estado angolano de transformar a capital do país no importante hub regional de transporte aéreo, fazendo menção para tal ao reforço da campanha da Companhia de Bandeira Nacional com a aquisição de novas aeronaves. Ao intervir na cerimónia de posse do novo secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, o chefe de Estado destacou a importância dos investimentos em curso nas respectivas áreas, tendo apelado, por isso, para uma gestão eficiente das infraestruturas. Os investimentos em curso nos setores marítimo, portuário e da aviação civil devem merecer uma gestão eficiente das suas infraestruturas, de acordo com o Presidente da República, João Lourenço. O chefe de Estado, que intervinha nesta terça-feira na cerimônia de posse do novo secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, Adilson Gabriel Alves Catala, sublinhou que o país atribui prioridade ao desenvolvimento destes setores, destacando a entrada em funcionamento do Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto. O país tem dado uma importância particular e feito bastantes investimentos no setor do transporte aéreo e marítimo, assim como na construção e reabilitação de infraestruturas portuárias. No setor aéreo, destaca-se a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional, o aeroporto Antônio Agostinho Neto, assim como a perspectiva de construirmos mais 4 aeroportos, nomeadamente em Cabinda, Banza Congo
no Kazombo e em Mavinga, sendo que praticamente todas as capitais de província do nosso país têm aeroportos, para não citar os pequenos aeródromos que existem em muitos dos nossos municípios pelo país afora. João Lourenço reiterou o objetivo do Estado angolano de transformar a capital do país num importante hub regional de transporte aéreo, fazendo menção para tal o reforço da Companhia de Bandeira Angolana com a aquisição de novas aeronaves. Ainda neste setor do transporte aéreo, o país está a reforçar a capacidade de transportação da nossa companhia aérea, TAG, com a aquisição de novos meios, de aviões, quer da Boeing, quer da Airbus, e com a perspectiva de fazermos de Luanda uma importante hub aqui no nosso continente. Quanto ao setor marítimo e portuário, o Presidente da República enfatizou a extensão da costa nacional com a implantação de portos estratégicos que muito recentemente beneficiaram de requalificação profunda. O país tem uma costa bastante extensa e ao longo dessa costa estamos com pelo menos 4 importantes portos marítimos. Alguns deles sofreram uma reabilitação profunda, que é o caso de reabilitação e ampliação, que é o caso do Porto de Moçambique, o Porto de Luanda. Mas também temos o Porto de Lobito, que vai jogar um papel importante no quadro do muito falado Corredor de Lobito. Sem esquecer que Cabinda, para além do porto atualmente existente, estamos em vésperas de inaugurar um dos maiores portos de águas profundas do nosso continente, que será, portanto, o Porto do Caio, a ser inaugurado ainda este ano. Dirigindo-se ao recém-impulsado, João Lourenço sublinhou a dimensão das responsabilidades inerentes ao cargo, frisando que o desenvolvimento nacional depende do funcionamento eficiente dos transportes aéreos, marítimos e das infraestruturas portuárias. O Presidente da República, João Lourenço, em despacho assinado hoje, dá por fim do mandato de Manuel José de Sousa Esteves e de Carlos Nelson Gaspar de Sá como administradores não executivos do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Namibe, EP. Subsequentemente, o Presidente da República nomeou administradores não executivos do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Namibe, EP, Ambrósio Antônio de Oliveira Silvestre e José Maria Jamba. A Procuradoria-Geral da República apresentou o Plano Estratégico 2025-2030 para o combate aos crimes contra a vida selvagem e ambientais, um instrumento que visa reforçar a resposta do Estado face a práticas que ameaçam a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável do país. A iniciativa resulta de um esforço conjunto entre Angola e o Brasil e surge num contexto de crescente preocupação com fenómenos como a caça furtiva, o tráfico ilegal de espécies e a exploração ilícita de recursos naturais. Durante o ato, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita-Cruz, destacou que estes crimes prejudicam diretamente o desenvolvimento sustentável e exigem uma resposta firme e coordenada por parte das instituições do Estado. Que o combate a estes crimes exige uma abordagem verdadeiramente multissectorial. A cooperação entre a Procuradoria da República, o Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional, as autoridades ambientais, as instituições responsáveis pela gestão florestal, pesca, biodiversidade, bem como outras entidades relevantes, é fundamental para garantir uma resposta integrada e eficaz.
Pita Gross alertou que muitos desses crimes estão associados a redes de criminalidade organizada transacional e envolve práticas como corrupção e branqueamento de capitais, o que exige uma abordagem integrada e cooperação internacional. A Procuradoria da República tem vindo a colaborar com diversas instituições nacionais e internacionais no reforço da resposta no tráfico de espécies e a outros crimes ambientais. Nesse contexto, importa referir a colaboração estabelecida com a Associação Conservação e Proteção Consciente, CPC, no âmbito do memorando de entendimento já firmado entre a PGR e esta organização, bem como o contributo de outras organizações que têm apoiado iniciativas de capacitação, cooperação técnica e partilha de conhecimento. O promotor de justiça brasileiro, Rafael Kurkowski, defendeu que o combate a estes crimes deve começar pela vertente financeira, com foco no rastreamento e bloqueio dos lucros obtidos de forma ilícita. A criminalidade ambiental é muito lucrativa. Então, se não atacarmos a componente financeira de quem explora a criminalidade ambiental, não obteremos sucesso. Por isso, uma das vertentes deste plano estratégico é justamente o combate à capacidade financeira de quem pratica o crime. A exemplo da perda alargada, que é uma medida proposta, e da própria lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, que costuma estar associado ao crime ambiental. Já a diretora da Associação de Conservação e Proteção Consciente, Joana Selena, considerou que o sucesso das ações depende de uma abordagem multissectorial, porque crimes contra a vida selvagem ou outros crimes ambientais são problemas de todos. Não só são problemas de uma instituição ou uma pessoa. É todo o país que é responsável para garantir que o nosso ambiente está protegido. E também, além disso, o ambiente à volta de nós, porque nós também estamos a falar de crimes que são transnacionais, internacionais. Foi nesta terça-feira apresentado o Plano Estratégico 2025-2030 para o combate aos crimes contra a vida selvagem e ambientais. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, disse na manhã desta terça-feira ter dado o melhor de si após quase 9 anos à frente da PGR. Pita Gross disse ainda ser um contributo possível dentro das suas capacidades e das limitações institucionais. As declarações foram feitas à margem do lançamento do Programa Estratégico de Combate aos Crimes Ambientais, que decorreu em Luanda. Durante a entrevista, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, destacou que teve uma atuação ao alcance das suas capacidades. Eu tentei fazer o melhor possível, o melhor que a minha capacidade, a minha competência permitiu, isso fiz, dei o melhor de mim. Agora, se por acaso não correspondia às expectativas para algumas pessoas, por um lado não poderia agradar a todos, e por outro lado também não tinham capacidade, eu não tenho capacidade de competência para fazer tudo, né? Ou para dar tudo certo, né? O seu mandato ficou marcado por reformas internas, combate à corrupção e pela abertura de processos que envolveram figuras de destaque da vida política e económica nacional. Questionado sobre o combate à corrupção e o repatriamento de capitais, o magistrado destacou os esforços da recuperação de ativos e indicou valores significativos que estão por regressar ao país. Há milhões que regressaram, há milhões que estão para regressar, que estão em processo de tramitação em alguns países e acreditamos que mais tarde ou mais cedo esse dinheiro é de Angola, pertence a Angola, tem uma base legal justa e, portanto, acabarão por vir para Angola, né? Portanto, não temos que ficar preocupados com isso, que o dinheiro não vai ser perdido, não. Sobre os processos de maior mediatismo, nomeadamente o que envolve a empresária Isabel dos Santos, o Procurador-Geral da República explicou que alguns casos já se encontram em fase judicial, enquanto outros continuam dependentes de cooperação internacional. O processo da senhora Isabel dos Santos já está em tribunal há bastante tempo, como vocês sabem, portanto aguardamos para a sua tramitação em tribunal. Já foi feita a instrução contraditória, portanto aguardamos que inicie o julgamento, portanto isso depende do tribunal. E o outro caso ainda continuamos a trabalhar nele
porque dependemos muito, como sempre digo, da atividade do exterior, das respostas da cartas rogatórias e de outras direções do exterior que nem sempre são dadas ou recebemos com a velocidade, a rapidez e a urgência que nós pretendemos. Outro dos pontos abordados foi a necessidade de reforçar a ética e a disciplina interna na magistratura. E quanto à sucessão, o procurador mostrou confiança no processo conduzido pelo Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, que já selecionou 3 candidatos para a apreciação do Presidente da República, João Lourenço. Se o Conselho escolheu os 3, acho que sim. Acho que o Conselho escolheu ou fez isso de livre consciência e fez-lo de uma forma transparente e, portanto, acredito que estes 3 nomes são os nomes que o Conselho achou que deveriam ir ou que deverão ir à consideração do Sr. Presidente da República para então aí poder indicar quem será o futuro Procurador da República. Refinaria de Cabinda. Projeções em destaque. E seguimos agora para o município dos Molenvos, onde o elevado nível de delinquência preocupa os moradores. O Mandela Silva retrata a seguir a realidade nos bairros Caope A, B e C, que também lidam com o problema do comércio desordenado. Medinho diz que durante muitos anos cometeu crimes diversos como assalto a residências e na via pública. Depois de estar leguado, entende-se por drogado e fala na primeira pessoa de como funcionava o esquema para ter acesso a uma residência para levar pertences. Mas diz que já não pratica essas ações porque percebeu que não ganhou nada para além de cicatrizes no corpo e passagem por várias cadeias. Um dos dias eu como 3M, nesse lado da Boa Fé. Fomos num banho, estavam a dormir, era assim de tarde, 0 horas assim mesmo. Todos estão ferrados. Sabe o que é que fizemos, velho? Tá vendo na porta, não tem aquele que é de pegar. Agora na porta, não tem aquele canto que abre. Pegaram bem aquele, se pega bem aquele que aí, se você baixar e pisar bem naquela banda aí, ele abre, entorta. Por exemplo, nesse portão, se você quer, ele entorta. Tipo já algo que já Deus já nos falou, fazem assim, mas nem deu nada, era diabo mesmo, que ele nada de boa coisa. Não se fez com ele nada de boa coisa, é só bebida, droga, acabou. Quando eu meti a légua, meu objetivo era fazer mão nas pessoas. Tipo, por exemplo, ficar mesmo nessas principais, assim mesmo que... Aí veio de tarde e vem pessoa assim que tá sozinho. Eu também começo a acabar mesmo na cintura, golo mesmo, se tá mesmo que é rigoroso, também faço alguns catas mesmo em baralho, também já obriga. Entretanto, Neto Matemba é membro de um grupo de jovens delinquentes que praticam lutas em rixas entre bairros rivais na zona da Caope B, no município dos Molenvos. Essa vida de grupo que estamos a encontrar aqui, eu vim morar aqui em 2020. Já encontrei essa rivalidade aqui mesmo nesse bairro. Também não se dão com eles também não se dão comigo. Eu penso que como nós nos encontramos e sempre sai aquela rivalidade de nós sempre lutar. Por exemplo, aquele que me fizeram isso, eu se encontrei com eles, estava sozinho. Eles pegaram um bloco, me deram um bloco da cara e com uma katana do braço. Moradores dizem que os assaltos têm sido constantes na zona da Caope A, B e C e não tem havido policiamento, embora haja uma esquadra de polícia nas imediações, segundo Tomás Makoshi. Bem, aqui a delinquência no bairro Caope B e C é muito elevada por motivos, os jovens estão inclinados muito na delinquência. Por falta de condições, não temos divertimentos aqui no nosso bairro e precisamos também de uma esquadra, estamos a precisar de uma esquadra para salvaguardar o nosso bairro do Molenvos. Laureano Panzo, por seu lado, relata que os desconhecidos são os mais assaltados a todo momento e não importa a hora. Contudo, apela às autoridades que se faça policiamento periódico na zona para afugentar os malfeitores. Mas há momentos em que há mesmo muita delinquência, principalmente para desconhecidos no bairro. Então isso tem sido mesmo um problema. Mas para quem reside aqui,
graças a Deus não tem sido um problema em função de ser conhecido no bairro. Tanto é que requer a intervenção da polícia de vez em quando, mas isso tem sido pouco constatado por parte dos policiais. Frequentam menos aqui no nosso bairro e ainda causa aquele descontentamento e também aquela insegurança nos residentes cá. Conhecido como um bairro com um nível de delinquência bastante acentuado, o município dos Molenvos, mais precisamente no bairro Caop A, B e C, os assaltos têm sido constantes segundo relatos de moradores. Por outro lado, a venda informal e desordenada ainda constitui uma realidade naquele município. 11 cidadãos acusados de tráfico de drogas foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal na província da Huila. Entre os acusados destacam-se 2 cidadãos eritreus e um cubano. 11 suspeitos de tráfico de droga foram detidos na província da Huila pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC. De acordo com o porta-voz do SIC na Huila, as detenções, em flagrante, ocorreram durante várias operações realizadas nos bairros da cidade do Lubango e no município da Umpata. Segundo a Quitumba, realça que entre os acusados estão 3 cidadãos estrangeiros, nomeadamente 2 eritreus e um cubano. Realizou várias operações que resultaram então na detenção em flagrante delito desses cidadãos, tendo essas operações ocorrido nos bairros Comandante Coboi, bairro comercial urbano, Chioco, da Umpata, 14 de abril, Mapunda e também Dr. Antônio Agostinho Neto. Queremos também salientar que deste trabalho foi possível a detenção de 3 cidadãos estrangeiros, nomeadamente 2 de nacionalidade eritreia e 1 de nacionalidade cubana, que também estavam envolvidos neste crime de tráfico de droga. O oficial do SIC adianta que nas referidas operações foram apreendidas 105 gramas de cocaína e 35 gramas de crack, que estavam a ser comercializadas pelos suspeitos a valores entre os 5.000 e os 10.000 kwanzas a porção. Estamos a falar de cocaína e crack. Em relação à cocaína, são 105 gramas de cocaína e crack 35 gramas. Em relação às porções, segundo podemos apurar que cada porção estava a ser vendida no valor de 5 a 10 mil kwanzas. As detenções dos acusados e as apreensões da droga ocorreram em locais públicos e privados depois de um longo trabalho investigativo do SIC. A apreensão e bem como a detenção destes cidadãos foram feitas em locais públicos e privados, não é? Após informações que nós também aqui não vamos adiantar, tal como eu fiz referência, para não pôr em causa aquilo que é o sucesso ou tem sido o sucesso desse trabalho. Na província de Cabinda, 3 homens foram detidos pela polícia por crime de burla qualificada. Em posse dos acusados que usavam falsos perfis para aliciar as vítimas, foram também apreendidas 2 viaturas novas. A Polícia Nacional em Cabinda deteve 3 jovens acusados de burla qualificada. Os mesmos usavam perfis falsos de grandes entidades para simularem ofertas de emprego em troca de valores. Em outras ocasiões, usavam chantagens para publicar imagens íntimas das vítimas para terem como arrancar os valores. Em posse dos acusados, encontrava-se 2 viaturas novas da marca Getur e alguns valores que tentavam subordinar os agentes da polícia. O diretor do DIP disse que os casos desta natureza estão a ficar recorrentes em Cabinda, o que preocupa a polícia. Tanto aqui destaca-se 3 cidadãos que, através de perfis falsos, tanto no Facebook e no Instagram, bem como em alguns grupos do WhatsApp, adotavam qualidades que não as têm, no caso de grandes gestores de empresas públicas, entidades ligadas ao aparelho do Estado, que, mediante manobras ardilosas, praticavam o crime de burla. E do leque destes perfis que foram adotados por estes indivíduos, destaca-se um perfil cuja imagem é de Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Nacional, pelo que foram, prontamente detidos,
por mandados tanto de detenção emitido pelo digno magistrado do Ministério Público. Em consequência, portanto, desse enfrentamento policial, foi possível a detenção de 2 viaturas modernas, portanto, de marca Jetour, modelo Dashing. O responsável fez saber também que as operações vão continuar até que se devolva a tranquilidade aos cidadãos. O trabalho policial é um serviço público que tem um caráter ininterrupto. E disse que nós, a polícia, reafirmamos o nosso compromisso de continuar a trabalhar combatendo a criminalidade em todas as suas manifestações. 3 jovens acusados de burla qualificada estão detidos pela polícia. Populares ouvidos pela Rede Girassol manifestaram preocupação com o atual cenário de constantes acidentes nas vias que ligam o interior do país e defendem, por isso, a adoção urgente de medidas concretas para travar a situação. Entre as principais propostas estão o reforço do policiamento e o aumento da fiscalização ao longo das estradas nacionais para reduzir a sinistralidade e garantir maior segurança rodoviária. Italvino é motorista há 23 anos e percorre a Estrada Nacional número 100 todos os dias para trabalhar. Defende o reforço do policiamento nas estradas que ligam o interior do país, sobretudo nos troços considerados mais críticos, para travar as constantes sinistralidades rodoviárias. Eu acho que nós devemos ter mais postos policiais, operação mesmo zero, bafômetros, por aí fora. Muitas das vezes o cansaço em si, as pessoas que andam durante a noite, sono. Se a gente ter vários postos policiais, eu acho que havíamos de melhorar aí o nível de acidentes. O sentimento de preocupação e olhar para soluções a serem implementadas vêm de agricultores como o Tomé, que apela para uma maior atenção dos condutores. Na via pública é de nós termos principalmente dos condutores, né? Ter aquela prudência da estrada, diminuir a velocidade e ver o sítio da estrada onde estamos. É pela primeira vez que está nessa via, você não pode andar com uma velocidade longa, sim. Tem que diminuir a velocidade e respeitar as curvas. Tendo em conta o acidente decorrido neste fim de semana, à madrugada, e que vitimou várias pessoas, Eusébio e Calei defendem medidas que passam pela manutenção das estradas e iluminação das mesmas. Primeiramente, devemos verificar devidamente os nossos asfaltos, que é a nossa via rodoviária, não é? De modo em que iluminações suficientes nas estradas, por acaso, não é? E outra, nós como condutor devemos ter mais prudência também no ato da condução. Devemos ter responsabilidade, que estamos a levar vidas e não podemos exceder uma velocidade acima dos 100, nesse caso, né? A princípio é mesmo cada vez mais inspecionar as estradas e por outra é os motoristas. É importante haver cada vez mais fiscalização nos nossos motoristas, porque é sabido que muitos dos nossos motoristas fazem consumo de bebidas alcoólicas, se assim estou certo, e muitas das vezes não são fiscalizados. Por seu turno, Jackson, agrônomo de profissão, lamenta as vidas perdidas nas estradas, sobretudo as que ligam o interior do país, e apela igualmente para um maior controle. É um caso calamitoso que tem acontecido ultimamente, tem acontecido inúmeras vezes, e é chocante porque vê-se que o número de acidentes na Estrada Nacional 100 tem aumentado desmesuradamente. Isso vitimando muita gente. Eu, pelo menos, sou usuário dessa estrada, estou sempre a fazer o vai-vem, Luanda, Sumbe. E fica um pouco também assustador do nosso lado, porque a gente está a perder muita gente, mas acredito que... Que medidas é que podem ser tomadas? Certo. Certo. Eu acredito que, principalmente, deve-se ter maior controle na sinistralidade rodoviária. Acredito que deve ter mais postos aconselhando, porque os automobilistas, muitos deles acabam ficando com sono, ou fazer uma rotina para ver se a pessoa está otimamente bem para dirigir e levar vidas. O grito de socorro é claro. Mais postos policiais e os homens que têm os corrais aí à beira da estrada, né? Digo aqui assim no Pé do Calé, saída de Porto Ambuim,
aqui depois de Cabo Ledo, que são os homens que trazem os seus animais lá do Lubango, da Matala e vêm fazer o pasto cá. Ali não tem um curral fixo, ali ficam lá abandonados para poderem fazer o seu pasto. Mas quero que com aí mais uns 3 postos policiais durante a via e exigir mesmo usar o bafômetro para aí fora. Eu acho que havia de minimizar, sim senhora. O reboque de mais de 2 pessoas numa única motorizada tem sido prática frequente por parte de alguns mototaxistas na cidade de Benguela. Situação que preocupa os cidadãos, apesar das operações que têm sido realizadas pela Polícia Nacional. A reportagem da Rede Girassol saiu à rua na manhã desta terça-feira para ouvir transeuntes e mototaxistas a respeito do reboque de mais de 2 pessoas numa única motorizada, prática que tem sido frequente nos últimos tempos. A atitude é reprovável por conta da insegurança que estão expostos os cidadãos, aliados ao comportamento destes, sendo a causa de acidentes na via pública. Com certeza, ele acha tudo normal. Isso aqui cria transtorno na via pública, porque eles levam 4, 3 coisas que não se aceita da sociedade, não se aceita. É muito triste isso. Porque acidente nos últimos dias está a ser frequente e mesmo nós que somos passageiros também devemos fazer o uso de capacete. Isso acho que estaremos a nos proteger devidamente. Muitos acidentes sim, apressa ou engarrafamento, às vezes nós não conseguimos, eles não conseguem, nem bem dizer, não conseguem passar a estrada e sobem ao passeio e é uma coisa que não é correta. Este motoqueiro tem mais de 20 anos de mototaxista e reconhece que alguns dos seus colegas não dão bons exemplos e reprova a atitude daqueles que levam mais de 2 passageiros numa única motorizada. Eu acho mal. Tudo bem que quando alguém se comporta mal, todos nós pagamos precisação. Mas eu ainda acredito que aquelas pessoas que têm esse tipo de comportamento, para deixar esse tipo de comportamento, porque suja nossas margens também não é só... Não, é negativo. Qual é o apelo que deixa seus colegas? Eu deixo o apelo para os meus colegas, estas pessoas que têm esse tipo de comportamento, para deixar esse tipo de comportamento, porque dessa moto né, de 2 rodas só foi feito mesmo para 2 pessoas, não para 3 pessoas. A Polícia Nacional em Benguela tinha apreendido mais de 400 motorizadas por conta de diversas irregularidades no âmbito da 3ª fase da Operação Passageiro Seguro. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional apresenta uma das causas da operação, como é o caso do comportamento de certos mototaxistas que excedem a lotação. Nós temos estado a atuar em volta da disciplina que toca na questão da circulação com capacete ou sem capacete, caracterizada, motorizada sem matrícula. Outros circulam com sua motorizada excedendo a lotação, levando 3 a 4 pessoas sobre uma mesma motorizada. Estes e outros comportamentos têm estado a enfermar o ambiente rodoviário, causando muitos males, causando muitas consequências, desde morte e até mesmo contração de mutilações irreversíveis. Polícia Nacional em Benguela e o comportamento de certos mototaxistas que insistem nas irregularidades, entre as quais o reboque de mais de 2 passageiros numa única motorizada. Avançou para o 2º dia a campanha de desparasitação de crianças dos 5 aos 15 anos em diversas escolas de Luanda. A Rede Girassol visitou algumas instituições de ensino no município da Camama para constatar a dinâmica implementada na jornada. O 2º dia de campanha decorre na normalidade. A Rede Girassol visitou 3 escolas no município da Camama e pôde constatar a dinâmica. Na escola 9055, também conhecida como Miguel 200 Francisco, antes das crianças serem desparasitadas, eram colocadas na parede e alimentadas com uma meia banana. Depois de tomarem o praziquantel, lhes era oferecido um pequeno lanche para aguentar o resto do dia. A diretora da instituição, Elizabeth Catato, disse que o processo começou tarde em relação às outras instituições, porque alguns pais não autorizaram desparasitar os filhos. É verdade que nós encontramos alguma resistência de alguns encarregados, porque alguns dizem que já fizeram,
a desparasitação e outros não. Uns ainda têm aquele receio, não é? Precisam de ser mais sensibilizados para que eles possam receber a vacina. Já a diretora da Escola 9049, Helena dos Santos Benedito, disse que o município da Camama está a usar o Praziquantel por causa dos efeitos secundários do comprimido. Por se falar de comprimidos e não conhecemos a sensibilidade de cada criança, então nós como escola, não só o próprio Ministério também orientou-nos que falássemos com os pais, sensibilizássemos os pais e aqueles pais que achassem que é correto para que a criança fosse desparasitada, então que são esses que estão a autorizar para que os seus filhos sejam desparasitados. O Camama está neste momento a fazer a desparasitação com o Praziquantel, que segundo a diretora da saúde do município da Camama, é um fármaco com um bocadinho mais de efeitos secundários. Então, com base a isso, as crianças vêm alimentadas. Aquelas que não foram alimentadas nem têm um lanchinho, o próprio município também garante um lanchinho. Os pequenos falam do que sabem sobre o assunto. É uma coisa para comer. É para comer. E faz o quê da barriga? Para a bicha sair. Sim. O comprimido serve para quê? Para desparasitar. Desparasitar para vocês é o quê? Para limpar a barriga. Cláudia nunca desparasitou a filha por falta de tempo e diz que a menina se queixava de dores de barriga e viu na campanha uma oportunidade para combater o parasita intestinal. E não para só por aqui. Então queremos que continuem em todas as escolas, porque tem crianças sempre que se queixam de dor de barriga. Dor de barriga, não sabemos porquê, nunca foram desparasitados. Elas sempre se queixam de dor de barriga. É por isso, hoje quando eu ouvi que não, as crianças vão ser desparasitadas, eu disse não, ela também tem que abranger nesse caso. Já na escola 9024, o diretor Celestino Jorge afirmou que o segundo dia decorreu sem sobressaltos. Temos uma formação ali, como é que tem que os procedimentos a fazer, então foi isso e os professores estão a fazer na sua normalidade, sem problemas nenhum. À semelhança da escola 9055, na escola 9024 também se registrou absentismo dos pais, mas em número mais reduzido. 85% aceitaram. Tem aqueles, né, que vêm sempre mais prontos. É um número muito ínfimo. Helena dos Santos Benedito fala da importância da desparasitação para a saúde dos pequenos. Porque primeiro previne a saúde pública das próprias crianças, previne também, mata os vermes, né, que podem afetá-lo, que vão até o cérebro, pode afetá-lo no processo de ensino-aprendizagem. Quanto mais eliminarmos, conseguimos manter a nutrição às crianças e quanto mais a criança estiver nutrida, mais força, mais vontade, mais vantagem terá para o processo de ensino-aprendizagem. Relembrar que a campanha de desparasitação teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 20 deste mês. A seguir, diretor do Centro contra o Terrorismo dos Estados Unidos apresenta demissão em protesto da guerra que os Estados Unidos e Israel travam contra o Irão. Guerra no Médio Oriente completa hoje 18 dias. É daqui a pouco. Por agora fazemos uma curta pausa. De volta à informação, Angola e a União Europeia estão a reforçar as ações que visam dinamizar a economia azul, dando maior dinâmica e resiliência aos operadores do setor. Para o efeito, foi lançado um programa avaliado em estratégias de promoção de uma economia azul que visa apoiar o desenvolvimento sustentável dos setores marítimos e costeiros, tendo como base o potencial dos mares e oceanos de Angola para o crescimento da economia. O programa, apresentado esta segunda-feira, envolve 3 países da União Europeia, nomeadamente Portugal, Espanha, França e ainda o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, FAO. A ministra Carmen do Sacramento Neto refere que as componentes da governança, sustentabilidade e resiliência constituem um projeto avaliado
em 30 milhões de euros. A componente de governança dos oceanos, uma grande componente que é da sustentabilidade, olhando para a cadeia de valor de todo a pesca e uma componente que é extraordinariamente importante, que é a conservação. Portanto, trazendo no final uma questão que será muito trabalhada, que é a literacia sobre os oceanos e a partilha deste bem comum que é os oceanos, ou que são os oceanos, e no caso aqui o Oceano Atlântico. E que trará o rosto da economia azul, com o apoio da União Europeia, que vai com 3 países, Portugal, Espanha e França, e com também a entrada da FAO, e que conosco então implementará esse projeto de 30 milhões de euros. A embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, revelou que, a par da diversificação económica, o programa visa também contribuir para o aumento da empregabilidade juvenil. Este projeto é um projeto de 30 milhões de euros para exatamente desenvolver a economia azul, criar empregos, em particular para os jovens e para as mulheres, e para ter uma componente de diversificação económica neste setor tão importante que é o das pescas e da economia marinha. E também com uma componente de adaptação às alterações climáticas e, portanto, de alterações climáticas em geral. É um projeto de 4 anos e, portanto, daqui a 4 anos teremos que ter esses objetivos, essas ações, essas 3 grandes ações implementadas por estes 4 parceiros finalizadas. Na mesma ocasião, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto, reafirmou que os operadores da pesca ilegal têm os dias contados, uma vez que se encontra em fase de conclusão a nova lei sobre pesca ilegal. Nós estamos quase a finalizar a lei e a lei vai trazer essas penalizações para esse tipo de pesca, que aqui no caso nós estamos a falar de pesca ilegal, não regulamentada e não declarada. Estamos a apertar o cerco, não só trazer para a lei mãe, a lei 6A, essa componente de criminalização, mas também trazer uma outra lei, que é a lei do ordenamento do espaço costeiro e marinho. Angola e a União Europeia reconhecem a importância do diálogo sobre a economia azul, nomeadamente no que respeita à criação de emprego e à diversificação da economia. A refinaria de Cabinda começa a produzir derivados de petróleo a partir deste mês. O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Petróleo e Gás trabalha na província para averiguar o andamento do processo. A refinaria de Cabinda começa, a partir deste mês de março, a produzir os derivados de petróleo. Para constatar os níveis de asseguramento deste processo, trabalha em Cabinda o secretário de Estado dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. José Alexandre Barroso disse que a visita de trabalho vai cingir-se em acertos com os empreiteiros sobre a produção dos derivados de petróleo. Eu estou aqui com uma delegação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo e da Sonangol, para fazermos uma visita à refinaria de Cabinda. Portanto, é uma visita técnica de rotina. Março, para nós, é um período muito importante naquilo que é a preparação da refinaria para começar a produzir produtos derivados. Então, nós viemos para aqui para falar com os empreiteiros, com o operador da refinaria, para ver em que estado estão os trabalhos. Portanto, é apenas de constatação do estado de preparação para a refinaria começar a produzir. O governante afirmou também que tudo está a ser feito para que, neste mês de março, o processo comece. Nós vamos falar com o empreiteiro primeiro, para perceber onde é que estamos, e depois, então, poderemos dar mais informações. Gostaria de já adiantar que Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, deverá visitar a província no final do mês, e, nesta altura, ele prestará todas as informações necessárias sobre o início de produção da refinaria. A refinaria de Cabinda começa, a partir deste mês de março, a produzir derivados de petróleo.
O diretor do Centro contra o Terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, apresentou hoje a sua demissão ao presidente Donald Trump em protesto contra a guerra que o país e Israel travam contra o Irão. Na carta dirigida a Trump, Kent escreveu: "Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra que se trava no Irão. O Irão não representava qualquer ameaça iminente à nossa nação. E é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby nos Estados Unidos da América." O Centro Nacional contra o Terrorismo, pertencente ao Gabinete de Serviços Secretos Nacionais dos Estados Unidos, é um organismo criado após os atentados de 11 de setembro de 2001 para reunir informações sobre terrorismo internacional. Israel anunciou hoje ter matado um dos principais dirigentes do Irão, marcando assim o 18º dia da guerra no Médio Oriente, que também já registrou novos bombardeamentos em Teherão e Beirute e ataques a petroleiros. O ministro da Defesa israelita anunciou a eliminação do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão e uma das figuras políticas mais influentes do país, Ali Larijani, e do comandante da milícia Basij, Golareza Soleimani, na sequência de ataques aéreos realizados durante a noite pelas Forças Armadas israelitas. Em comunicado, o Exército informou que foram alcançados resultados preventivos significativos durante a madrugada que podem influenciar o resultado das operações e os objetivos do Exército israelita. Em Teherão, fortes explosões foram ouvidas, mas os locais atingidos ainda não foram identificados. As forças de defesa de Israel anunciaram que atacaram simultaneamente, nesta segunda-feira, infraestruturas do regime iraniano nas cidades de Teherão, Shiraz, no centro-sul, e Tabriz, no noroeste. Edifícios governamentais foram atingidos, assim como o quartel-general da milícia Basij e instalações utilizadas para armazenamento e lançamento de aparelhos aéreos não tripulados, mísseis balísticos e sistemas de defesa aérea. A zona industrial petrolífera de Fujairah, na costa leste dos Emirados Árabes Unidos, foi alvo de mais um ataque com um drone que provocou um incêndio, mas não fez feridos, segundo as autoridades locais. As instalações localizadas no Golfo de Oman, perto do Estreito de Hormuz, já tinham sido atingidas nesta segunda-feira por um drone, o que levou a Companhia Petrolífera Nacional, ADNOC, a suspender o seu envio de crude. De acordo com declarações de um porta-voz militar israelita, ainda existem milhares de alvos no Irão para atacar. O governo iraniano informou na segunda-feira que 17 profissionais de saúde e 206 pessoas identificadas como professores e alunos estão entre as vítimas mortais dos ataques americanos e israelitas que danificaram 61 mil casas e empresas, incluindo 18 mil em Teherão. No entanto, o Irão não atualizou o número total de mortos no conflito desde quinta-feira passada, quando divulgou um balanço oficial de 1.230 mortos. Republicanos deram início nesta terça-feira a um debate no Senado dos Estados Unidos da América sobre um projeto de lei eleitoral no momento de pressão de Donald Trump antes das eleições legislativas de novembro. Veja mais no Compacto Internacional. Republicanos deram início nesta terça-feira a um debate no Senado dos Estados Unidos da América sobre um projeto de lei eleitoral que pode se estender por dias ou até semanas, mesmo sem chances de aprovação. A estratégia busca atrair atenção pública para propostas que endurecem regras de registro de eleitores em meio à pressão do presidente Donald Trump antes das eleições legislativas de novembro. A chamada maratona de discursos que começa agora pode durar uma semana ou mais, enquanto o líder da maioria do Senado tenta equilibrar as exigências de Trump com a oposição unificada dos democratas. Sem os votos necessários, os republicanos pretendem fazer uma demonstração prolongada de apoio ao projeto. Trump já indicou que pode barrar outras leis até que o texto seja aprovado.
Cuba sofreu um novo apagão nacional, o sexto em cerca de 1 ano e meio após uma falha que provocou a desconexão total do sistema elétrico nacional. Com base em episódios anteriores, prevê-se que a reposição do sistema elétrico poderá demorar vários dias, uma vez que o processo implica iniciar a produção com fontes de arranque mais simples, como energia solar, hidroelétrica ou motores de... Cristina Kirchner, condenada a 6 anos por corrupção, voltou ao tribunal nesta terça-feira, mesmo em prisão domiciliar. Kirchner responde a outro processo no qual é acusada de integrar uma suposta rede de subornos entre políticos e empresários no ano 2000. De 73 anos, a ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde junho. Esta é a sua primeira declaração presencial no mega-julgamento que teve início em novembro, que até então ocorria por videoconferência. Centenas de apoiantes reuniram-se diante da sua residência em Buenos Aires, com bandeiras e cartazes apelando à liberdade. Sede do MPLA. Audiência. Em destaque. Atenções agora para o desporto. No pavilhão principal da Cidadela Desportiva, o clássico do basquetebol nacional e africano entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto agita a ronda Unitel Basket. E é para lá que vamos ao encontro do Manuel da Cruz. Manuel, boa noite, bem-vindo. Até o momento, quem está em vantagem neste duelo? Boa noite para quem nos acompanha neste momento. Pavilhão principal da Cidadela, clássico do basquetebol nacional e continental. Petro, 1º de agosto. Desta vez por 42-39, 3 pontos de diferença, resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo. Neste momento, o terceiro período terminou com vantagem do Petro de Luanda, 70-58, 12 pontos de diferença. O pavilhão principal da Cidadela apresenta uma casa totalmente cheia, com os dois conjuntos e os seus adeptos aqui presentes para a festa do basquetebol nacional. É a 10ª ronda do principal campeonato de basquetebol nacional em masculino, em que o Petro de Luanda comanda e o de Agosto aparece no segundo posto. É o jogo entre os dois primeiros classificados, é um clássico e antes mesmo deste jogo teve também a partida entre as lendas dos dois clubes, velhas guardas já do basquetebol nacional. No 1º de agosto destacaram-se Miguel Lutonda, Armando Costa, Vitor Musade e Garcia Domingos. No Petro de Luanda, Benjamin Avô, Milton Barros, Honorato Droso e Mário Bellarmino. O jogo das lendas entre Petro de Luanda e de Agosto terminou a favor do conjunto militar por 58-46. Começou às 17 horas aqui no pavilhão principal da Cidadela. Neste momento vai começar então o quarto e o último quarto, o decisivo entre o Petro de Luanda e o de Agosto. O Petro quer cimentar o comando do campeonato nacional. Vence neste momento por 12 pontos de diferença, 70-58. A partir do pavilhão principal da Cidadela, despedem-se o Manuel Matamba e o Manuel da Cruz. Saudações. Saudações, Manuel da Cruz, a acompanhar o duelo entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto. A direção do Sagrada Esperança anunciou nesta segunda-feira a recondução de Francisco Muniz Frank ao comando técnico do Sagrada Esperança, coordenando a equipa técnica integrada por António Lebo-Lebo, Guedes Lupapa, Dala Nascimento e Clemente Martins Mendonça, de acordo com o comunicado que a TV Girassol teve acesso. Muniz Frank é quadro do Sagrada Esperança, que assume imediatamente as funções
ficará à frente da equipa técnica até ao fim da época 2025-2026. Em 18 jornadas, os Lundas do Norte figuram na 6ª posição da Liga Unitel Girabola, com 26 pontos, fruto de 6 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Recordo que o Sagrada Esperança já foi campeão do Girabola por 2 vezes. As conquistas da equipa da Lunda Norte no principal campeonato de futebol angolano ocorreram nas épocas 2005, 2020 e 2021. De volta à informação, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu esta tarde no Palácio Presidencial da Cidade Alta a Comissão Multissetorial encarregue da elaboração da proposta do Programa de Construção e Reabilitação de Escolas do Ensino Geral. Conforme diagnóstico apresentado pela Comissão, estima-se a existência no país de um déficit de cerca de 3.200 escolas e a necessidade de reabilitação de outras 1.300. Assim, visando a implementação do programa e a redução progressiva do número de crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino, serão mobilizados no presente exercício econômico cerca de 330 mil milhões para esta importante iniciativa que tem abrangência nacional. Para o funcionamento pleno das novas infraestruturas escolares e a melhoria das condições do ensino-aprendizagem, impõe-se ainda o reforço do corpo docente e do pessoal administrativo em cada escola, pelo que o programa prevê o ingresso de cerca de 34 mil funcionários docentes e não docentes para o ensino de base ao longo dos próximos 3 anos. Membros do corpo diplomático acreditado em Angola foram recebidos em audiência pela vice-presidente do partido MPLA, Maracchiosa. Temas ligados à cooperação em vários domínios e o reforço das relações de Angola com outros países estiveram em destaque. À saída do encontro, a embaixadora de Moçambique em Angola, Osvalda Joana, disse que a audiência serviu para agradecer o apoio prestado por Angola durante as cheias e inundações que afetaram mais de 800 mil pessoas e resultaram em 279 mortes em Moçambique. Nós viemos cá também agradecer o abraço que Angola deu a Moçambique perante esta situação das enxurradas que assolaram o nosso país. Então, temos muitos assuntos em agenda, mas a melhor coisa que nós temos a fazer é reforçarmos mutuamente, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista de luta pelo desenvolvimento e também pela segurança e paz nos nossos 2 países, e é preciso que estejamos sempre em contacto e conseguirmos acertarmos e encontrar melhores soluções, melhores ideias para o avanço. E dizer, a confiança que é depositada nas mulheres tem que ser honrada e na juventude tem que ser honrada. Temos um exemplo concreto de Moçambique também, que temos um presidente muito jovem e estes são sinais que os nossos líderes políticos estão a dar à juventude de que é preciso sair da rua e assumir as responsabilidades, porque o tempo é este para os jovens assumir o poder e seguirem com os países à frente. A francofonia como símbolo da diversidade cultural, linguística e de diálogo entre os povos também foi um dos assuntos tratados durante as audiências separadas. A secretária do Grupo de Embaixadores da Francofonia, Sophie Albert, disse que a ocasião serviu para abordar com a vice-presidente do MPLA questões que têm a ver com a celebração do 20 de março, Dia da Francofonia. E estamos aqui porque queríamos apresentar as atividades do mês da francofonia, as iniciativas tomadas aqui para celebrar a francofonia como primazia dada para a juventude e ao multilateralismo através do multilinguismo, e que queríamos também convidar a vice-presidente do MPLA, a nossa amiga a senhora Maracchiosa, para participar na Noche dos Sabores, que é um evento que organizamos cada ano no dia da francofonia, 20 de março,
no Palácio de Ferro, sobre o tema da gastronomia dos países francófonos membros que estão presentes aqui. E é sempre para nós um momento para demonstrar a importância da diversidade e do diálogo entre culturas diversas, mas sempre juntas e que partilham os mesmos valores. Pois a senhora vice-presidente nos confirmou a presença dela neste importante dia para nós, países membros da francofonia. O embaixador da República da Itália em Angola, Marco Ricci, por seu turno, sublinhou que as relações entre os dois países são históricas e que continuarão a apoiar Angola no desenvolvimento da sua economia, bem como os setores que têm a ver com a agricultura e do turismo. Nossa relação são muito antigas e que entendemos seguir nesta tradição, apoiando o desenvolvimento de Angola a todos os níveis, em um espírito de parceria nos sectores da economia, da cultura e do desenvolvimento humano, do turismo também. Turismo que é um setor que tem um potencial enorme em Angola. Dentro de 8 dias, a OMA vai realizar visitas de ajuda, controlo e constatação às infraestruturas de base, aos círculos de alfabetização e aos projetos que comportam a organização da mulher angolana em toda a extensão da província de Luanda, sob a orientação da nova secretária-geral do braço feminino do Partido dos Camaradas, Emília Carlota Dias. Estas resoluções saíram da primeira reunião do Secretariado Executivo Nacional da OMA, decorrida nesta terça-feira. O Secretariado-Geral da OMA esteve reunido para acertar a data de início das visitas aos 16 municípios da província de Luanda. Luzia Policarpo, secretária executiva da OMA em Luanda, disse que na próxima semana começam as visitas de ajuda e controlo. Este primeiro encontro do Secretariado Executivo Nacional da OMA, liderado pela camarada Carlota Dias, é o resultado do 8º Congresso. O Secretariado Executivo, depois da sua composição, deixa a província de Luanda. É um privilégio sermos os primeiros a receber o Secretariado Executivo para, dentro de mais 8 dias, começarmos as visitas de ajuda e controlo à província de Luanda. Temos a certeza que com a camarada Carlota Dias, nós iremos carregar a província de Luanda toda, os 16 municípios. Vamos começar já a partir da próxima semana. Vamos fazer visita de constatação, visitar as nossas estruturas de base, constatar os nossos círculos de alfabetização e os grandes projetos que comportam a organização da mulher angolana na província de Luanda. Já a secretária-geral da OMA, Emília Carlota Dias, no seu momento, disse que o encontro serviu para preparar com responsabilidade esta visita, chegar com objetivos e sair com segmentos. Esta será a primeira jornada de trabalho desde que assumiu o cargo de secretária-geral. Organizar melhor para servir melhor. Estamos aqui para preparar com seriedade as visitas aos municípios de Luanda, reforçar o trabalho nas secções de base, consolidar o grupo de acompanhamento da OMA e alinhar uma mensagem comum de missão, responsabilidade, união e unidade. Luanda exige de nós máxima presença, exige método, exige muito acompanhamento e exige também muita disciplina. Não basta visitar mamães, é preciso chegar com objetivo, escutar com atenção, orientar com clareza e regressar com seguimento. Emília Carlota Dias adiantou que as visitas não serão de formalidade, mas sim de trabalho, para escuta ativa e prestar maior atenção às sessões de bases da OMA. Não serão visitas de formalidade, mas sim visitas de trabalho. Visitas para a escuta ativa, para reforço organizativo, para identificação de dificuldades reais e para resposta política e organizativa mais próxima. Temos igualmente de olhar com atenção
para as secções de base da nossa OMA. É nelas que a OMA se confirma. É nelas que a organização ganha capilaridade. É nelas que se mede a vitalidade da nossa ação. Quando a base está acompanhada, a organização respira melhor. Quando a base está desorganizada, toda a estrutura enfraquece. A força da OMA sempre esteve nas bases. A secretária-geral da OMA reiterou ainda a importância destas visitas que começam em 8 dias. Hoje, mais do que anunciar intenções, devemos sair desta reunião com uma linha comum. Preparar bem as visitas aos 16 municípios de Luanda, dinamizar as secções de base, tornar funcional o grupo de acompanhamento, reforçar a ação organizativa e consolidar mecanismos de seguimento, disciplina e prestação de contas. É esse trabalho paciente e consciente que fortalece a OMA. Está tudo dito e mostrado neste Girassol Jornal. É sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Boa noite. Fique em paz.